Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos tenham um dia abençoado e de antemão já agradeço a audiência de todos. E já vai deixando o seu like, pois ele é muito importante para nós. E dessa forma o YouTube distribui para mais pessoas, assim como você, para ficarem bem informadas. Peço a você que ainda não se inscreveu, clique em se inscreva. E já ativa o sininho de notificações, tá certo? Agora, vamos às últimas notícias do momento. Senhor presidente, bom, todos lembram da PEC que foi aprovada na legislatura passada, que foi encampada pelo governo atual, antes mesmo de assumir esse mandato, que foi a tal PEC da transição. E que nós que hoje somos oposição, alertávamos que aquela PEC era a PEC da gastança, a PEC do estouro, que queria e fez o rompimento do teto de gastos em mais 200 bilhões, e eles alegavam que esse rompimento do teto de gastos, esse estouro do teto de gastos, era para conceder os benefícios sociais que Lula havia prometido na campanha. E dizíamos que aquilo era uma balela. 200 bilhões a mais para gastar só esse ano. E aí, hoje nós fomos surpreendidos por uma notícia de que o governo tem uma previsão de déficit primário de 136,2 bilhões esse ano. 136,2 bilhões de reais que o governo vai gastar a mais. Ou seja, para quem não sabe o que é a meta de superávit primário, quando você tem superávit, você tem mais receitas, arrecadou mais do que gastou. E déficit é quando você teve mais despesa do que você arrecadou. Se o governo teve 200 bilhões a mais para gastar com esses pretensos benefícios sociais e está com uma previsão de déficit primário de 136,2 bilhões, ele está gastando mais de 300 bilhões do que era previsto no orçamento. E aí você começa a entender como que ele consegue gastar tudo isso. O governo, ele gasta com móveis de luxo, 37 ministérios para acomodar a sua base, para ter seus aliados políticos que ajudaram na campanha e também ter votações aprovadas aqui no Congresso Nacional. Tem viagens com comitivas gigantescas para a China, para a Rússia, para a Arábia Saudita, viagens em que não custa só caro ao povo brasileiro, mas custa caro para as relações internacionais, já que Lula só tem feito fiasco em todas essas viagens. E aí você começa a entender por que eles querem aprovar o tal arcabouço fiscal, que está previsto para ser votado essa semana. Um arcabouço que promete controlar os gastos públicos e em nada controla o gasto público. Nós saímos de um teto de gastos, estamos saindo de um teto de gastos que controla o gasto público através do controle da inflação do ano anterior. O que teve de índice de inflação é o que vai ser colocado para o crescimento da despesa. E agora o que está sendo proposto é atrelar o crescimento da despesa ao crescimento da receita. E aí o que vai fazer para gastar mais ainda? Vai aumentar os impostos. Um governo irresponsável que tem gastado de uma forma pródiga, gastado com muitas regalias e benefícios que não trazem nenhum benefício ao povo e agora querem ter um cheque em branco através desse arcabouço fiscal. Deputados que votarem a favor desse calabouço fiscal, que é uma farsa, estarão assinando a falência econômica do país, a ruína econômica do nosso país. O que eles querem através desse novo marco fiscal é ter um cheque em branco para gastar muito mais do que se arrecada e colocar isso para pagar a conta do povo brasileiro. Obrigado. Quem aqui já viu o PT ser a favor de responsabilidade fiscal? O PT votou contra o Plano Real, votou contra a lei de responsabilidade fiscal, votou contra todas as reformas. Agora o PT vem aqui para dizer que é para acabar com a gastança desenfreada desse projeto e para ser a favor de responsabilidade fiscal? É óbvio que é um engodo. Quando na tribuna de lá o PT diz uma coisa dessas, é porque esse projeto aqui é uma mentira, é uma falácia, é um engodo. Isso nos deixa muito tristes, porque o que nós estamos vendo aqui é a reedição do governo de Dilma Rousseff. É a reedição da irresponsabilidade que foi salva depois de 2016
pelo teto de gastos de Michel Temer do MDB. E o MDB, que parece não ter aprendido a lição, rasga a maior e melhor herança do governo do seu partido, do Temer, para apoiar um dito arcabouço fiscal que é muito pior do que o teto de gastos, que será mantido se o arcabouço fiscal desta noite for derrotado. Eu não tenho dúvidas de que devemos votar contra esse texto, porque ele não é melhor do que o teto de gastos, ponto. O teto de gastos salvou o Brasil de Dilma Rousseff e da recessão que ela legou para o país. E agora aqui estamos debatendo o quê? A possibilidade de gastar mais e gastar ainda mais errado, porque vai ser gasto público feito pelo governo PT. É isso que está em discussão nesse momento, porque além de gastar mais, como muito bem disse o economista Marcos Lisboa, mais cedo na reunião da Frente Parlamentar do Empreendedorismo, em nenhum momento aqui se está discutindo a qualidade do gasto público. Como se está investindo? O nosso país está melhor ou pior nos índices de educação? Está atendendo melhor ou pior na saúde? Está garantindo mais ou menos segurança para a sua população? Não! Só se trata de dar um cheque em branco para Lula, que deveria estar na cadeia pela corrupção, pelo tanto que roubou do país, e agora estamos dando um cheque em branco do dinheiro do povo, dos impostos, para Lula e para o PT gastarem, e virem aqui debochar de nós, Altineu, na outra tribuna, dizendo que são a favor de responsabilidade fiscal e contra a gastança. Mas que piada de mau gosto com o brasileiro. Por isso, somos contra esse engodo, essa mentira, essa falácia e a favor do Brasil. Portanto, contra o arcabouço fiscal, a favor do teto de gastos.